Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática com a professora Célia? Vamos lá, né? Então organizem aí os materiais, seus raciocínios e vamos lá para mais uma aula bem legal de matemática. Vamos ver qual é o nosso objetivo de hoje? O nosso objetivo da aula de hoje é resolver problemas de adição e subtração relacionados às ideias de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo. E como nós estamos falando em diferentes estratégias de cálculos, a professora trouxe um jogo aqui para vocês bem simples, que vocês podem de repente montar em casa, que é a lata da matemática. Vejam que simples, eu vou precisar de uma lata simples, né? Posso pôr a tampinha e um dado. Só que esse dado, ele possui, ao invés de números, ele possui sinais de adição e subtração. Então, ele tem 3 sinais de adição, né? Como o dado tem 6 lados, então 3 sinais de adição e 3 de subtração. Estão percebendo o dado aqui, ó? Então, como que vai funcionar o nosso jogo? Dentro da lata, eu tenho em tampinhas, eu tenho números. Pode observar aqui, né? Eu tenho números nas tampinhas que eu coloquei e nós vamos jogar o dado e para ver que tipo de operação nós vamos fazer. Então, vai funcionar assim, eu jogo o dado, vejo a operação e aí eu vou tirando os números e vou montando a operação, certo? Vamos lá? Então, vamos começar o nosso jogo? Então, vamos lá. Opa! Caiu o sinal de, mais uma vez, opa! Caiu o sinal de mais. Então, gente, a nossa primeira operação vai ser de adição. Vamos lá? Vejam que eu não vou olhar os números. Vamos começar pela unidade, formando a unidade. Então, eu tenho aqui o número 8, certo? Vamos lá? Vou colocar aqui. Agora, eu vou pegar o número 7. Então, eu formei a primeira dezena aqui, né? 7 dezenas e 8 unidades. A primeira parcela da minha conta. Agora, vamos formar a segunda parcela. Por que eu estou falando em parcelas? Porque a conta, a operação é de mais. Olha aqui a segunda parcela. 5. Vamos pegar mais um número. E aqui o 5 também. Olha que interessante, né? Lembrem-se que, como estamos falando de adição, então a nossa operação aqui, vou colocar aqui do ladinho, ela é de mais, né? Uma operação de adição. Sempre iniciamos a operação, a adição pela unidade, pela ordem das unidades. Então, percebam aqui, ó, né? Então, eu vou somar 8 mais 5. Vamos fazer? Como nós já somos maiores, vocês já são maiores, já dá para fazer essa conta aí rapidinho. 8 mais 5. 8. Eu tenho 8 mais 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vejam que o resultado aqui da operação é maior que 9. Quando isso acontece, eu tenho que reagrupar. Opa, já trabalhamos sobre isso. Então, vejam, se deu ali como resultado, deixa eu colocar aqui do lado, o número 13, então o que eu tenho que fazer? Eu sei que o 3 é unidade e o 1 é dezena. Então, eu vou deixar o número 3 aqui e vou reagrupar aqui a dezena. Certo? Por que eu coloco mais um? Para mim não esquecer que eu tenho que somar elas demais parcelas. Então, vamos lá. 7 mais 1, 8. 8 mais 5 deu 13. Vejam que o resultado deu maior que 9. Novamente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Deu 13 novamente, certo? Então, eu vou ter que deixar aqui o 13. E aqui eu poderia reagrupar para cá, mas como não tem nenhum número na centena, então eu já coloco ele direitinho aqui, ó, certo? Se tivesse números aqui, eu ia fazer o mesmo processo, eu ia reagrupar aqui, só que dessa vez na centena. Então, nesse nosso primeiro jogo, que deu uma adição, né, como sorteio, nós tivemos a soma dos números 78 mais
53 mais 55, que deu como resultado 133. Veja, unidade, dezena, centena. Já vimos quanto que vale cada ordem, certo? Beleza? Vamos agora para mais um sorteio, só que para isso vamos devolver as peças dentro da lata. Vamos organizar aqui, né? Para que nós possamos realizar a nossa próxima operação. Inclusive, um jogo muito fácil que dá para vocês também fazerem em casa. Viram como é um material simples? Então, vamos lá. Vamos ver agora. Opa! Olha só o que caiu. Caiu um sinal de menos. Isso significa que a nossa operação vai ser de menos. Lembrando que, para que nós possamos organizar uma operação de subtração de menos, a maior ordem tem que ser maior que o minuendo, maior que o subtraindo. Lembram dos termos da adição? Tá, então nós temos que colocar aqui o sinal de menos e vamos sortear aqui os nossos números, tá? Caso os números aqui sejam maiores na maior ordem, a gente faz a troca. Vamos ver? Opa, então, no minuendo, nós vamos colocar na ordem das unidades o 4. Vamos ver. Vamos colocar aqui na ordem das dezenas o 4 de novo. Olha aí, os números hoje estão se repetindo. Vamos colocar aqui na ordem, no subtraindo, o 3. E vamos colocar, vamos ver qual o número sorteado? O 1. Opa, deu certinho, tá? Então, a nossa subtração, ela é uma subtração simples, né? Não precisamos reagrupar. Então, vamos lá. Sempre iniciando tanto a adição como a subtração pela ordem das unidades. Então, vamos lá. Vamos olhar apenas na unidade a princípio. 4 menos 3. Ou seja, ou então, de 3 eu tiro 4. Posso, porque o 4 é maior que o 3. Se eu tenho 4 e tiro 3, quanto que vai ficar? 1. Então, vamos colocar aqui o número 1. Muito bem. Aqui, 4 menos 1. Se eu tenho 4 e tiro 1, vai ficar quanto? Vão ficar 3. Muito bem. Quanto que deu aqui, então, a nossa operação? O resultado? Deu 31, né? Então, deu como resultado 1 na unidade e 3 na dezena. E dessa forma, nós podemos brincar de outras operações, fazendo outras contas. À medida que nós formos aprendendo, vamos aumentando as ordens. Mas é uma atividade simples, vocês podem fazer de uma folha do caderno, numa folha, pode ser até utilizado o verso. Vão precisar apenas de tampinhas, colocando números. O dadinho também dá para fazer. E assim a gente brinca de matemática, a gente brinca de fazer contas, a gente brinca de escolinha, porque a gente também aprende muito quando a gente também brinca, tá? Então, crianças, vocês perceberam que nós fizemos duas operações simples, uma de adição e uma de subtração, ou seja, uma de mais e outra de menos. Mas nós já conversamos em aulas anteriores que cada operação, cada operação utilizada, quando nós trabalhamos uma situação-problema, ela contém em si ideias de que tipo de operação nós temos que fazer. Vamos ver lá então? Vejam, as ideias da adição. Vejam que a adição ela é representada pelo sinal de mais, certo? Sinal de mais. Sempre quando nós formos fazer uma operação, nós não podemos esquecer os sinais, o sinal. Então, mas quais são as ideias contidas nessa operação de adição? Sempre que eu ler um enunciado ou que eu perceber que a ideia de juntar, ou que fala em total, ou acrescentar, adicionar, acumular, somar, ganhar, enfim, sempre que tiver essas ideias ou outros termos também que podemos utilizar, nós sabemos que a conta é de adição, ou seja, o que nós temos que fazer? Nós temos que juntar quantidades, então nós vamos ficar com uma quantidade maior. Essa que é a ideia contida dentro do princípio da adição,
certo? Então, lógico, a professora colocou aqui algumas palavras-chave, mas existem outras que também, a partir do momento que você ler o enunciado da situação-problema, você vai perceber. A partir do momento que você perceber a ideia da operação, fica extremamente mais fácil de você resolver a situação-problema, certo? Para isso, então, vamos agora para uma operação? Vamos lá? Então, vejam bem aqui. Para dançar a quadrilha, na escola Vem Aprender, participaram 120 crianças do período da manhã e 88 crianças do período da tarde. Quantas crianças participaram no total? Então, observem, crianças, que quando nós estamos falando aqui que participaram 120 crianças no período da manhã e crianças no período da tarde, nós temos que também nos atentar à questão da pergunta do problema. Porque é a pergunta do problema que vai direcionar qual operação teremos que fazer. Então, a pergunta ela é extremamente importante dentro de um enunciado de um problema. Então, observem lá. Quantas crianças participaram no total? Lembra que a professora falou da questão das ideias da adição? Então, vejam, a palavra total, inclusive, ela faz parte do termo da adição, né? Do resultado da adição. Então, quando nós vemos lá os termos, que é parcela, duas ou mais parcelas somadas, que dá soma ou total, então isso é o resultado de uma adição. Então, a palavra total nos remete à ideia que nós temos que fazer o quê? Juntar, agrupar, aumentar as quantidades. Então, percebam que se haviam 120 crianças que participaram no período da manhã e 88 no período da tarde, então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer uma operação de adição. Então, observem lá. Vejam que a gente já colocou dentro das ordens. Sempre quando vocês forem organizar operações, a princípio, coloquem as ordens, que fica mais fácil até para vocês verem qual o valor do número, né? Porque isso também nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, observem lá. 120 mais 88. Lembrando sempre que toda adição nós iniciamos pela, acho que eu estou ouvindo aí, pela unidade. Muito bem, então vamos repetir. Toda operação de adição ou conta de mais, nós iniciamos ela a resolvê-la, né, pela unidade. Então vejam que ali na unidade eu tenho uma soma de 0 mais 8. Todo número somado com 0 repete-se, é ele mesmo. Então, 0 mais 8, 8 mais 0, então ali o resultado deu 8. Muito bem. Agora já organizamos a unidade, agora vamos passar para a ordem ao lado, que é a dezena. Vamos por ordens, né? Vejam, na dezena eu tenho 2 mais 8, então eu tenho que juntar o 2 mais 8. 8 mais 2 ou 2 mais 8, quanto que é mesmo? Vocês conseguem fazer a conta aí de cabeça? Muito bem, dá 10. Opa, mas por que eu vou colocar só o 0 ali? Lembram que a professora já disse que sempre nas ordens, quando o resultado der na adição maior que 9, nós temos que reagrupar. Por quê? Porque nós não podemos colocar ali dois números, como dizia, né, na mesma casinha, ou seja, na mesma ordem. Então, como o 10 é formado, né, forma uma dezena, o 0 fica na ordem das dezenas e o 1 eu reagrupo na ordem seguinte, certo? Então, deixo o 0 ali. Agora eu vou olhar a ordem das centenas. Vejam que na ordem das centenas, eu só tenho o número na primeira parcela. Na segunda parcela, não tem problema nenhum, posso resolver a conta da mesma forma. Então, eu vou apenas somar ali o número que eu reagrupei. 1 mais 1, quanto que dá? 2. E dessa forma, nós temos o resultado dessa nossa situação-problema, que são 208. Tá, só que vejam, crianças, a operação não termina aí. Por quê? Porque nós temos que agora fazer a resposta. Quando nós fazemos, para nós podermos fazer a resposta, nós temos que voltar a leitura na pergunta. Então, nós temos que voltar lá no enunciado. Vejam que a professora destacou a pergunta para que vocês realmente, né, porque ela é extremamente importante. Vejam, quantas crianças participaram no total? Se eu for colocar a resposta completa, ficará: participaram no total 208 crianças.
Lembre-se que como é uma frase, tem que ter pontuação, tem que ter, né, bem bonitinho aí, como vocês, né, estão aprendendo sempre. E dessa forma, nós concluímos essa nossa primeira operação de adição, certo? Então, é muito importante nós entendermos a ideia da situação problema. Então, hoje nós vamos trabalhar muito isso, porque eu tenho certeza que a partir do momento que vocês entenderem esse raciocínio, esse pensamento matemático, será muito difícil de vocês errarem uma operação. Muito bem, vamos para a próxima? A próxima vocês têm aí em casa, né? Vocês pegaram na escola. Então para fazer essa atividade, crianças, a gente vai dar um tempinho para vocês resolverem e depois a gente fazer a correção, certo? Então, a professora Kátia pediu para as crianças ajudarem na decoração da festa junina enchendo balões. Foram 65 balões colocados na quadra e 55 no interior da escola. O interior é dentro da escola, né? Nas salas, nos corredores, né? Na cozinha, né? Deixaram tudo enfeitado. Quantos balões foram utilizados? Então, leiam novamente, percebam qual a ideia, resolvam e nós já fazemos a correção.
Então, a professora Kátia pediu para as crianças ajudarem na decoração. Então, aqui, quando eles colocaram 65 balões na quadra e 55 no interior da escola, vejam que aí já tem uma ideia, né, de que agora vamos para a pergunta para ver realmente o que nós temos que fazer. Quantos balões foram utilizados? Então, quando pergunta quantos balões foram utilizados, então o que a gente tem a ideia? De quantidade, que juntou. Como que vai ficar lá? 65 mais 55, certo? Que é uma operação de adição, porque a ideia é de juntar, né? Então, 5 mais 5, 10. Vejam que eu reagrupei ali, né? Porque a soma deu mais que 9. Daí, 6 mais 1 dá 7. 7 mais 5, 2. 122, né? Não houve necessidade de reagrupar o 1 ali da dezena, né? Para a centena, porque não tinha número na centena para poder, né? Então, qual foi o resultado? 120. 120 balões. Vamos para a resposta? Quantos balões foram utilizados? Foram utilizados 120 balões. Muito bem. E agora, então, nós já vimos a ideia da adição, vamos para as ideias da subtração. Nós temos aqui as ideias da subtração, que são tirar, retirar, completar, cada vez que fala a palavra diferença, né, que é o termo da subtração, diminuir, sobrar, subtrair, separar, entre outras, né? Então, cada vez que tiver essas palavrinhas ou a ideia delas, significa que a operação, a situação problema será de menos, ou seja, será de subtração, tá? E para isso, vamos então para mais um probleminha. Para assistir a apresentação da quadrilha junina, a escola organizou 358 cadeiras na quadra de esportes. Desse total, foram ocupadas 274. Quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Então, vejam bem, imaginem a situação, né? Foram organizadas, tinha um espaço de 358, só que desse montante, né, desse total, apenas 274 foram ocupadas. Então, quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Então, percebam, crianças, que aqui existe uma ideia de completar. Nós temos que saber a diferença. Então, quando a ideia é de completar, de diferença, então nós sabemos que a operação é de subtração. Então, nós temos que pegar o 358, tirar ali 274. Vamos fazer a operação? 8. Eu posso tirar 4? Posso, porque o 8 é maior, então, né, o 4 está contido dentro do 8, então eu posso tirar ele tranquilamente. Ali, vamos agora para a dezena. Eu posso tirar 7 de 5? O que vocês acham? Muito bem para quem respondeu que não, porque 5 é menor que 7. Quando acontece esse tipo de problema, lembra que nós já tivemos uma aula sobre isso também? O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer emprestar ali, no caso, agora é uma centena, né, do 3, porque vejam que o 5 ali ele vale 50, né? Então, vejam, se eu emprestei ali uma centena, que no caso ficou agora valendo 150, o 3, ele emprestou 1, ficou valendo 2. Agora sim, eu organizei a conta para que eu possa resolvê-la. Então, 15, tirando 7 de 15, vai ficar 8. Muito bem. E ali, tirando 2, tiro 2, vai ficar 0. E dessa forma, então, nós temos como resultado 84. Terminou a conta? Não, né? Falta o quê? A resposta. Lembrando novamente que para que eu possa fazer a resposta, eu tenho que voltar à leitura na pergunta. Vamos lá. Quantas cadeiras faltam ser ocupadas? Faltam ser ocupadas 84 cadeiras. E dessa forma nós concluímos o problema, né? A nossa situação problema. Nesse momento, vocês têm aí também a próxima situação problema, vocês receberam em casa, né? Vocês têm ela aí. Então, vocês vão fazer bem bonitinho. Do total de 120 balões colocados na escola pela professora Kátia e seus alunos, 7 estouraram. Quantos balões sobraram? Então, vocês vão ter, crianças, 5 minutinhos para resolver com bastante atenção essa situação problema. Não esqueçam da resposta
e para que a gente possa fazer a correção.
E aí, crianças, conseguiram resolver? Vamos lá, então? Então, vejam, dos 120 balões que a professora colocou, 7 estouraram. Vejam bem, se eles estouraram, a quantidade ficou maior ou menor? Vocês estão percebendo a ideia da situação-problema? Então, aí nós sabemos que a operação é de subtração ou conta de menos. Vamos lá. Olhando na unidade, iniciando sempre pela unidade. Tá, eu posso tirar 7 de 0? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Lembram do reagrupamento? Eu tenho que emprestar uma dezena do 2. Se eu tinha 2 e emprestei 1, ficarei com 1, certo? Agora sim eu organizei a conta para eu poder resolver. 10, tiro 7, fica 3. O 1 ali, como no minuendo, não tem ali na ordem das dezenas nenhum número, então ele repete, o 1 repete. E na centena também não tem nenhum número para calcular, então repete. Dessa forma, o resultado da nossa operação ficou 113. O que está faltando agora? A resposta. Para fazer a resposta, nós temos que voltar à leitura na pergunta. Então, quantos balões sobraram? Como que fica a resposta completa? Então, sobraram 113 balões. Ponto final, E nós estamos aí com mais essa situação, problema resolvida. Muito bem. Vamos ver então o que nós aprendemos hoje? Então, hoje, crianças, nós aprendemos a resolver situações problema de adição e subtração, certo? Aprendemos também que as ideias da adição sempre serão juntar, o total, acrescentar, acumular, somar, adicionar, ganhar, são palavras-chave que nos levam à ideia de que aquela situação tem que ser resolvida com uma operação de adição. As ideias de subtração, tirar, retirar, completar, diferença, diminuir, sobrar, subtrair, separar também da mesma forma. Sempre que tiver essa ideia, eu já sei que eu tenho que fazer uma subtração ou uma conta de menos, tá? Dessa forma, atingimos o nosso objetivo de hoje, que é resolver problemas de adição e subtração relacionados às ideias de juntar, acrescentar, separar, retirar, comparar, completar quantidades, utilizando diferentes estratégias de cálculo. Dessa forma, finalizamos a aula de hoje. Espero que tenham gostado, aprendido, E beijo, crianças, e até a próxima aula de matemática com a professora Célia. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem com vocês? E essa aula de hoje de arte tá pra lá de animada. Espero que vocês também estejam animados para acompanhar nós aqui hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula de agora com o nosso tema atual, vamos dar uma lembrada o que a gente falou na aula anterior? Vocês estão lembrados sobre o que era? Ah, tenho certeza que estão. Foi sobre a arte afro-brasileira, aonde houve essa junção, das culturas, e por causa dessa junção do povo africano com os povos que já habitavam aqui a nossa região, o país, o Brasil, a gente herdou muitas coisas. Nossa herança cultural é enorme: música, dança, vocabulário, comida, muitas coisas muito bacanas. E para dar continuidade a essa herança cultural, a essa riqueza cultural do nosso Brasil, hoje a nossa aula será sobre festejos populares. Opa, passei rapidinho ali, ó. Festejos populares do Brasil. Olha que legal! E qual será o objetivo da nossa aula? Olha só. Conhecer festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes. Vejam quanta coisa legal nós vamos hoje conhecer. E para a gente dar continuidade, eu vou deixar vocês com um vídeo, Festejos Populares do Brasil, onde conta um pouquinho da origem dessas festas, que é muito importante a gente conhecer, certo? Prestem atenção aí. Festejos Populares do Brasil.
Festejar é muito bom. Reunir amigos, família, para comer, conversar, rir, cantar e dançar. Festas populares são comemorações ou eventos festivos onde a principal característica é a participação do povo, ou seja, de todas as pessoas. Estas festas são marcadas pelas tradições de cada região do país. Ritual religioso, comida, música, dança, roupa típica. Geralmente, estas festividades acontecem ao ar livre, nas ruas, praças ou locais fechados, envolvendo muitas vezes uma cidade inteira, sendo muito importante para a formação da identidade brasileira, pois essa diversidade das festas enriquece a nossa cultura. No Brasil, as festas populares são pura alegria e diversão. Nossos festejos vieram de tradições muito antigas, que chegaram até os dias de hoje, transmitidas de geração em geração. Ou seja, nossos avós passaram para nossos pais para nós e assim por diante. Nos divertimos festejando e, ao mesmo tempo, mantemos vivas as tradições e valorizamos as nossas origens. É importante lembrar que nossa cultura é formada pela mistura de diferentes povos. Os povos indígenas que já habitavam nosso país, os africanos que aqui chegaram e os portugueses, além de muitos outros povos que encontraram no nosso país um lar. Aqui no Brasil, tudo é motivo de festa. Temos comemorações de janeiro a dezembro. No Ano Novo, nas festas religiosas, no Carnaval, as festas juninas, a Oktoberfest, a festa do peão de boiadeiro, as festas natalinas, entre outras, que trazem alegria para nossa população durante o ano inteiro. O Brasil é conhecido por ser um dos países de maior representação cultural do mundo. Você sabe o que isso significa? Nossa cultura e nossas festas são conhecidas no mundo todo. Quanta festa, não é mesmo? É difícil falar de todas essas festividades de uma maneira detalhada. Levaríamos muito tempo. Então, nas nossas aulas, vamos nos concentrar em duas festividades que ocorrem em praticamente todas as regiões do nosso país, que são o Carnaval e a Festa Junina. Nessa primeira aula, vamos aprender um pouco mais sobre as festividades de Carnaval. E quando as festividades de Carnaval ocorrem? Geralmente entre os meses de fevereiro e março. É uma festa popular muito antiga, que acontece em diversos países do mundo. Mas aqui no Brasil, o Carnaval é uma festa muito forte. O Carnaval já era comemorado na antiguidade por povos como os egípcios. Essas comemorações serviam para louvar divindades e celebrar grandes colheitas. Foi tomando a forma atual durante a Idade Média. Nessa época, aconteciam apresentações nas ruas, desfiles com fantasias e máscaras.
No Brasil, o carnaval surgiu no período da colonização. Foram os portugueses que trouxeram para cá o costume de comemorar o Entrudo, uma festa popular que acontecia em Portugal, onde as pessoas jogavam farinha e água umas nas outras. Com o passar do tempo, ritmos musicais e danças afro-brasileiras, como o samba, passaram a ser incorporados, transformando essa festa no típico carnaval brasileiro que conhecemos. Viram quanta coisa vocês aprenderam agora com esse vídeo? E agora nós vamos dar uma olhadinha, depois de conhecer a origem, como que essas festas, o carnaval, acontecem nas regiões do Brasil. Vamos dar uma olhadinha na tela? Olha só, a primeira região, a norte. Como é que será que é o carnaval no norte? Olha lá que povo animado. Olha, tem o Carnaboi, tradições locais do boi bumbá. Olha que bacana que é o carnaval dessa região. E na região nordeste, como será que ela é? É animada também? Tenho certeza. Vamos ver o que tem lá? Ó, grupos de frevo, trios elétricos e os famosos bonecos gigantes de Olinda. Olha que alegre e colorida que é essa festa no Nordeste. Mas as regiões não acabaram. Centro-Oeste. Como será que é o carnaval lá? Marchinhas e shows de diversas bandas de gêneros variados que ocorrem nas praças das cidades. Muito bem! E as regiões não acabaram. No Sudeste, vamos ver como é que é? Se é animado também? Olha, na região Sudeste acontecem os grandes desfiles das escolas de samba que vocês acompanham pela tela da televisão. Ultimamente não está tendo por causa da situação que estamos vivenciando, mas é nessa região que acontecem esses grandes desfiles. Falta uma região, qual será? Eu acho que vocês sabem, é a nossa região. Acontece carnaval aqui? É claro que acontecem. Como será que é? Desfiles de escola de samba, clubes e os blocos de rua. Em alguns locais acontecem festas com DJs nacionais e internacionais. Olha só como o carnaval é animado no Brasil inteiro. Gostaram? Tenho certeza que sim. Oi pessoal, fizemos uma mágica rapidinho aqui. Quem apareceu é a professora Milene. Então, vamos continuar falando sobre o carnaval. Estou até com essa fantasia aqui, com anteninhas diferente aí pra gente poder falar dessa festa animada, certo? Vocês já viram então, né, no vídeo que foi mostrado como que é o carnaval, os festejos, né, os diversos tipos de festa, especial o carnaval. A professora Kelly explicou um pouquinho como que acontece o carnaval em cada região do nosso país. E agora nós vamos falar um pouco da arte que tem nessa festa, na festa do carnaval. Será que tem arte na festa do carnaval? Tem sim, a festa do carnaval é cheia de arte. Então vamos ver lá? Olha lá, nós já aprendemos nas nossas aulas passadas que a arte possui 4 linguagens, certo? A arte visual, o teatro, a música e a dança, estão lembrados? Então, essas 4 linguagens fazem parte da arte. E essas 4 linguagens estão presentes na festa de carnaval. Vamos olhar ali? Então, primeiro, a arte visual. Será que temos arte visual no carnaval? Temos sim. E olha que lindas são essas artes visuais. Tudo aquilo que faz parte dos enfeites,
os carros alegóricos, que são grandes assim construções em cima de carros que vão se movendo ali pela avenida durante o desfile, trazem a expressão da ideia da escola de samba que está ali se apresentando e trazem também muita arte. Tem esculturas, tem colagens, tem vários tipos de materiais que vão sendo montados e formando esses enfeites lindos que fazem parte da festa de carnaval. Então temos sim a arte visual, temos, né, a arte visual. Temos teatro, será no carnaval? Temos. No carnaval, as pessoas usam fantasias. Lembram que no teatro, quando a gente estudou, que a professora também explicou que para poder fazer teatro, representar um personagem, geralmente a gente coloca algum adereço, que nem aqui a professora está com essas anteninhas. Se eu começasse a imaginar aqui, assumindo um personagem, eu podia lembrar de algum personagem que tem anteninhas, né? Por exemplo, agora eu sou uma barata, né? Que tem anteninhas. Então, quando eu começo a pensar em algum personagem, em alguma figura que não sou eu, que eu começo a assumir o lugar de outro personagem, de outra figura, eu estou fazendo teatro. E no carnaval as pessoas se fantasiam para parecer que são diferentes, né? E isso ajuda também a animar a festa, cada um fantasiado de um jeito, imitando algum personagem, fica bem animado, bem legal. Temos música, será, no carnaval? Temos, né? O carnaval é movido à música, né? Nós temos as baterias das escolas de samba, com muitos instrumentos de percussão, tambores, pandeiros, vários instrumentos, né, que nós já explicamos aqui nas aulas, que são instrumentos que a gente precisa bater neles para sair som. Temos também, né, como a professora Kelly já explicou, algumas festas que tem os DJs, que colocam lá as músicas para tocar, então é bem animado. E temos dança no carnaval? Sim, né? Temos vários tipos de dança. Temos as danças que são bem características, né? O samba mesmo, temos o frevo. Em cada região do país vai ter algum tipo de dança específico que compõe essa festa aí que é comemorada no Brasil inteiro, certo? Então, temos muita arte nesses festejos, especialmente no carnaval que nós estamos conhecendo um pouco hoje. E agora nós vamos colocar a nossa mão na massa. Depois de conhecer um pouco, né, sobre as festas, em especial sobre o carnaval, nós vamos também fazer a nossa atividade, certo? Então, olha lá, para as nossas atividades de hoje, vocês vão precisar das 2 folhas de atividade que foi para a escola de vocês, né? Que vocês receberam da escola. Vamos precisar dos materiais que vocês têm aí para arte, né? O lápis e a borracha, o lápis de cor, papéis coloridos, papéis diferentes que vocês tenham aí em casa. Ai, professora, mas eu não tenho nada. Tem sim, às vezes um papel de bala, vocês vão ver que dá para fazer bastante coisa. Hoje a gente vai utilizar um papel de bala, de bombom, para fazer a nossa atividade, viu só? Então, pode ser papéis reciclados, pode ser papel de presente, que tem aí algum pedaço na tua casa, papéis de revista, de catálogo, que a mãe, alguém que venda, a tia, né, que vende catálogo, não está usando mais, pode recortar e utilizar, certo? E cola e tesoura. E se você precisar, né, porque nós vamos usar a tesoura da ajuda de um adulto também, chama alguém mais velho que você, né, um irmão mais velho, um adulto para te ajudar nessa atividade, certo? Então, olha lá. Na primeira atividade, nós vamos colocar em prática algo importante sobre o frevo. Frevo, professora, o que será que é isso? O frevo é um ritmo carnavalesco de música muito contagiante, cheio de movimento e alegria. Então é um ritmo característico do carnaval, o frevo. E sempre vocês já devem ter visto na televisão em algum lugar, porque eles usam essa sombrinha colorida para dançar. Então eles dançam com a sombrinha, assim, é um elemento especial para essa dança. A palavra frevo se originou do verbo ferver. Então, de tanta alegria, parece que está todo mundo ali fervendo, né? Bem animado. Surgiu nas ruas do Recife e Pernambuco, como resultado da mistura entre as culturas africanas, né? Vem lá da origem também da capoeira e da cultura europeia.
o principal adereço do frevo é a sombrinha colorida, como a professora falou. Então, já que a sombrinha colorida é importante, né? Vocês já vão ver o que a gente vai fazer. Aqui a professora trouxe um pedacinho dessa dança feita numa escola municipal da nossa rede. Então, numa festa junina foi feito, né, essa dança em homenagem a essa cultura do frevo, né, que é mais lá pro lado do norte do país, certo? Então, assista aí um pedacinho do frevo. Isso, viram um pouquinho então dessa dança? Essa dança que acontece lá no Nordeste. A professora falou norte aquela hora, mas é Nordeste do país, certo? O frevo. Repararam que eles dançam, né? Com as sombrinhas coloridas. Então vamos agora para nossa atividade. Olha lá, ó. Aprendemos que o frevo é um ritmo carnavalesco que surgiu nas ruas de Recife e Pernambuco. Seu principal adereço é a sombrinha colorida. Vamos montar nossa pequena sombrinha? Você vai precisar de lápis de cor, lápis de escrever ou um palito, cola e tesoura. E daí tem o passo a passo lá na folha de vocês, a professora vai explicar aqui na mesa então para vocês como que nós vamos fazer. Então, nós vimos lá, né, sobre a sombrinha, ó, a sombrinha colorida. Essa é uma sombrinha que é usada mesmo no frevo, mas nós vamos fazer a nossa sombrinha então agora. Lá na atividade de vocês, né, vocês receberam assim, né, a atividade. E o que vocês vão fazer primeiro? Vamos pintar aqui. Então, essa aqui vai ser a nossa estrutura da sombrinha. Então, vai pintar aqui. A professora já trouxe um pintado. E as cores da sombrinha, ó. Olhem lá, reparem aqui, ó. Olha as cores, né? Nós temos azul, verde, vermelho, amarelo, né? Então, são essas 4 cores que são utilizadas na sombrinha. Ah, professora, mas eu quero fazer de outras cores. Posso? Pode, mas é para você poder conhecer que essas são as cores originais, certo? Então, eu também pintei com essas mesmas cores aqui, ó, a minha sombrinha. E eu já recortei, ó, já tirei ela aqui da folha, já pintei e recortei, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos, em cada risquinho que tem aqui no meio, nós vamos dobrar. Então, olha lá, ó. Cada risquinho aqui, ó, a gente dobra. Então, dobrou aqui, daí, ó, vai dobrar aqui. Claro que você vai fazer bem direitinho. A prof já tinha até dobrado, por isso que eu tô fazendo rápido, mas você vai fazer bem com calma aí na tua casa. Ó, dobrar aqui. Dobra aqui. Dobra aqui. E dobra aqui. E daí vai ficar essa abinha aqui, ó, que tá escrito assim, cole. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar para poder montar a sombrinha assim, ó, tá certo? Então, deixa eu pegar aqui a minha cola. Nós vamos passar a cola ali. Passa a cola e vai colar aqui assim, ó, na pontinha. Quando cola, vocês já vão ver que ela fica meio, ó, inclinadinha já, ó, em modelo de sombrinha, tá vendo? Viu que legal? Aí, o próximo passo, vocês viram que lá na folha de vocês mostra como que ela vai ficar. Tá vendo que aqui tem um monte de fitinha penduradinha? Como que nós podemos fazer então essas fitas para enfeitar? Aqui, ó, a professora usou a parte que sobrou, ó, do que eu tinha recortado. Eu pintei aqui, ó, de várias cores. E daí eu vou recortar aqui, ó. Fazer algumas fitinhas coloridas. Para colar ali na sombrinha, deixar ela mais animada. Então, ó.
Então aqui você pode cortar várias assim e daí vai colar aqui, ó, nas pontinhas. Aí você cola o quanto que você quiser. Aí a produção artística é tua, tá? A professora vai colar uma aqui só para vocês verem. Então cola aqui na pontinha e vai ficar ali penduradinho. Aí o último passo é colar a nossa sombrinha. O que que tá faltando nela? Tá faltando um cabo, né? Porque senão ela vai ficar sem cabo. Então, o que que nós vamos usar? Ali na nossa folha, a professora falou assim, que vocês podem usar um lápis de escrever ou um palitinho. Se você usar o lápis, vai ficar legal, porque vai ficar um enfeite no teu lápis. Então, você pode daí fica com enfeite, vai escrever, tem a sombrinha ali bem legal para escrever, né? Aí você vai colocar. E se você não quiser usar um lápis, se você tiver um palitinho assim, né? Daí tira aquela pontinha pontuda aqui, né? Que pode machucar. E também pode colar assim. Então, a professora vai colocar no palitinho aqui, ó. Às vezes só a cola não segura. Então, a professora já colocou aqui também uma fita. Ó. E vai colocar lá em cima, né? E ficou a nossa sombrinha do frevo. Ou então você pode colar em cima do lápis, certo? Então essa aqui é a nossa primeira atividade. Você vai colar bem, vai ficar bem legal. E a nossa segunda atividade vai falar para nós um pouco sobre as fantasias. Lembra que a professora falou que as fantasias são bem importantes? Então aí para vocês vai aparecer um vídeo de também uma escola nossa e reparem como as crianças estão todas fantasiadas dançando. Olha lá então. Olha lá, tem fantasia para menina, de bruxa, tem menino fantasiado, olha que legal. E nesse segundo vídeo também vai aparecer aí agora todo esse povo bem animado dançando as marchinhas de carnaval com as fantasias também, todos fantasiados, reparem aí. Isso! Então, agora que a gente já fizemos sobre o frevo, agora nós vamos fazer uma atividade sobre as fantasias. Olhem lá na tela, então. Aprendemos que as fantasias são muito importantes nas festas de carnaval, deixam tudo mais bonito e divertido. Vamos fantasiar o boneco abaixo? Use toda a sua criatividade para criar uma fantasia para ele. Você pode utilizar materiais que você tem em casa, como lápis de cor, giz de cera, diversos papéis coloridos, papéis de bala e de bombom, folhas de revista, etc. Depois de pronto, leve sua atividade para a escola e mostre para a sua professora. Então ali a professora já deixou uma imagem para vocês verem, né? Como nós podemos criar vários tipos de fantasia. E nesse bonequinho ali que está aparecendo, vocês vão fantasiar ele. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que ficou. Então, aqui era o bonequinho, né? Que vocês têm aí na folha. E como que ele ficou fantasiado. Olha que legal! E acredite, sabe o que a professora usou aqui para fantasiar esse bonequinho? Papel de bombom. Viu só? E olha, ficou ou não ficou bonito? Ficou, né? Então, vocês podem usar a criatividade de vocês, papéis coloridos que vocês tenham em casa e criar uma fantasia para esse bonequinho. Então, olha só, vocês têm duas atividades para fazer nessa aula, né? A nossa sombrinha lá do frevo, né? E a fantasia do bonequinho, certo? Então, façam as atividades, levem para a escola, né? Para a professora ver, que ela vai ficar bem feliz em ver você se dedicando, né? Em nossas aulas. Agora, nós não poderíamos, né, deixar de também dançar um pouquinho essa música aí do carnaval, as marchinhas do carnaval. Então, agora eu quero chamar a professora Kelly. E a atividade número 3 que vocês têm aí é justamente isso. Olha lá, ó. Vamos ver lá na tela? Para a nossa aula da TV, separe uma roupa ou objeto para você se fantasiar. Pode ser um chapéu, lenço, óculos, máscara, roupa colorida. Crie sua fantasia e participe da aula com alegria. Se for possível, faça um vídeo e foto desse momento e envie para a sua escola e para o programa Venha Aprender. Então, vocês vão agora, né, professora Kelly, vamos também participar aqui
né, comemorando um pouco dessa festa bonita do carnaval. Ó, aqui já separei os meus adereços e nós vamos cantar um pouquinho das marchinhas de carnaval. Tenho certeza que você já ouviu alguma delas, então canta com a gente. Se você separou tua fantasia, participa desse momento com a gente, certo? Vamos lá então? Olha lá. Vou pegar aqui, ó. Alala, oh, 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 mas que calor! Alala, oh, 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 mas que calor! Alala, oh, 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 mas que calor! Quero ver todo mundo animado! Ei! Você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Tá animado? Então aí, A canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá, se a canoa não virar, olê, olê, olá. Eu chego lá. Muito bem! Deu para sentir um pouquinho aí, né? Dessa alegria da dança do carnaval, né? Então agora vamos para o final da nossa aula. Olha lá na tela. Então, para nós finalizarmos nossa aula, nós vimos, né, o carnaval nas diversas regiões e vamos olhar essas imagens que mostram um pouco do carnaval aqui na nossa cidade, como ele era antigamente, lá no ano de 1981, né, com as festas nos clubes, bem animado, né, e hoje em dia, né, também temos desfiles, claro que em toda essa época de pandemia já não está acontecendo mais, mas nós também temos desfiles bonitos aqui na nossa cidade, então só para vocês conhecerem que aqui na nossa cidade também acontece essa festa animada, né, do carnaval. E será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecemos festejos populares do Brasil e suas manifestações por meio da linguagem das artes? Conhecemos, né, o festejo do carnaval? Sim, né? E não esqueçam, né? A arte é a mais bela expressão da humanidade. Tchau, tchau. Até a próxima. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, com a professora Liz, nós vamos ouvir a história A Velhinha e o Porco. Olha lá! Essa história de Rosinha e é da Editora do Brasil. Olha lá! Olha que velhinha simpática! Adorei essa vovozinha! Essa história é dedicada para Raquel Nader. Era uma vez uma velhinha que vivia sozinha, muito sozinha. Um dia, ao varrer o quintal, ela encontrou uma moeda. E então, ela resolveu ir ao mercado comprar um porquinho para lhe fazer companhia. Escolheu o porquinho mais bonito de todos, mas no caminho de volta para casa tinha uma ponte e ele se recusou a atravessá-la. A velhinha andou um pouco e encontrou um cachorro e falou: "Cachorrinho, por favor, morde o porco. Ele não quer atravessar a ponte e por isso eu não posso voltar para casa." O cachorro nada fez. A velhinha andou um pouco mais, encontrou o fogo e pediu: "Foguinho, queima o cachorro. O cachorro não quer morder o porco não quer atravessar a ponte e eu não posso voltar para casa." O fogo nem lhe deu atenção. E ela continuou andando e encontrou a água. E foi logo dizendo: "Aguinha,
apaga o fogo. Ele não quer queimar o cachorro não quer morder o porco e o porco não quer atravessar a ponte. E eu não posso voltar para casa. A água não o socorreu. Foi então que a velhinha andou mais um pouquinho e encontrou um boi e disse: boizinho, bebe a água, ela não quer apagar o fogo não quer queimar o cachorro não quer morder o porco e o porco não quer atravessar a ponte e eu não posso voltar para casa. E o boi nem ouviu. Mais adiante ela encontrou um rato e suplicou: ratinho, rói o rabo do boi. O boi não quer beber a água não quer apagar o fogo não quer queimar o cachorro e o cachorro não quer morder o porco e o porco não quer atravessar a ponte. E eu não posso voltar para casa. O rato nem ligou. A pobre velhinha andou mais um pouco e encontrou um gato. Ele falou já bem desanimada: gatinho, por favor, caça o rato. O rato não quer roer o rabo do boi. O boi não quer beber a água não quer apagar o fogo não quer queimar o cachorro não quer morder o porco não quer atravessar a ponte e eu não posso voltar para casa. E aí, o que vocês acham que vai acontecer no final da nossa história? Mas isso vocês só vão saber na nossa próxima aula. Enquanto isso, vamos fazer a nossa atividade? Olha lá, quiz da história. Vamos pensar. Vamos ordenar os personagens conforme aparece na nossa história. Qual o primeiro personagem que aparece? Qual o primeiro objeto? Ela estava varrendo o quintal e encontrou uma moeda. Muito bem. E o que ela fez com a moedinha dela? Comprou um porquinho. Muito bem. E depois? O porquinho não quis atravessar a ponte. E então, para quem ela pediu ajuda? Pro cachorrinho. E então, ela pediu ajuda pro fogo. E nenhum ajudou a pobre da velhinha. Que dozinho. E aí? Depois, o que ela fez? E ela pediu ajuda pra água, porque ela queria que a água apagasse o fogo. Muito bem, vocês estão de parabéns. E depois? É isso aí, ela pediu pro boi ir beber a água, porque ela queria que o boi bebesse toda a água. E aí ela pediu ajuda pro rato, porque ela queria que o rato roesse o rabo do boi. E aí ela pediu ajuda para o gato, porque ela queria que o gato pegasse o rato. E aí? E depois? O que será que aconteceu? Agora, vamos ordenar as cenas. Vamos ler lá com a prof? Qual que é a primeira frase? Pedir ajuda ao boi. Muito bem, vocês estão lendo com a professora? E a segunda? Pedir ajuda ao fogo. Depois, pedir ajuda à água. Depois, pedir ajuda ao rato. Achar uma moeda. Pedir ajuda ao gato. Comprar um porquinho e pedir ajuda ao cachorrinho. Qual dessas frases é a primeira da nossa história? Vamos lá? Muito bem. Primeiro ela achou uma moeda. E depois? Ela foi comprar um porquinho. E depois? Ela foi pedir ajuda ao cachorrinho. E então? Ela foi pedir ajuda ao fogo.
Depois ela pediu ajuda à água. Ela pediu para a água apagar o fogo, né? E aí ela pediu para o boi beber a água. E então ela pediu ajuda para o ratinho. E por último, ela pediu ajuda ao gato. Olha lá! Nós colocamos a nossa história toda em ordem. Vamos ler agora as frases todos juntos? Achar uma moeda. Muito bem. Comprar um porquinho. Pedir ajuda ao cachorrinho. Pedir ajuda ao fogo. Pedir ajuda à água. Pedir ajuda ao boi. Pedir ajuda ao rato. Pedir ajuda ao gato. Leram junto com a prof? Muito bem! E pirilim pim pim. A nossa aula e a nossa história terminam assim. E hoje nós não vamos terminar a nossa aula com tchau para a Prof. Liz, porque hoje é aniversário da Prof. Liz, então nós vamos terminar cantando parabéns para a Prof. Todo mundo em casa bem forte. Parabéns para você.